Bom dia, queridos alunos, tudo bem? Bom, a tia vai enviar hoje um vídeo explicativo do livro de português, porque tem algumas pessoas com dúvida. Eu disse que eu ia enviar e eu não consegui naquele dia, então eu tô enviando hoje, tá? Que eu consegui carregar ele. E junto com ele, eu já coloquei também um vídeo do livro de hoje, do EMAI, tá? Então tá super tranquilo, é só acompanhar que vocês vão entender. Bora lá então. Bom, página 142, palavras em jogo. Formação de palavras primitivas e derivadas. Essa página 142 e a página 143 vão ser só leituras e explicações, a não ser a número 1 e a número 2, que vocês vão ter que responder, mas é bem curtinha, tá? Então vamos lá. Atividade oral e escrita. Em nossa língua há muitos modos de formar novas palavras. Releia o título do artigo de opinião de Roseli Saião. Pré-adolescente é criança? Agora releia a afirmação da autora sobre o termo pré. Pré sempre quer dizer antes de alguma coisa. Ela colocou um elemento antes das palavras e formou outras. Por exemplo, pré-Páscoa, antes da Páscoa, e pré-provas, antes das provas. Juntos, leiam as palavras que se formaram com o acréscimo do termo destacado. Então, uma palavra primitiva é a palavra original, uma palavra que ela é aquela palavra, simples, daquele jeito, entardecer, né? É a hora que o dia está terminando, ao entardecer. Fazer, quando a gente faz alguma coisa. Construir, construindo, né? Edificando alguma coisa. Quando você coloca um prefixo des ou pré, a palavra se transforma em outra e você consegue uma palavra derivada. Então vamos lá. Desentender. Olha lá, na frente do entender colocou desentender. Ela muda de sentido. Entender, desentender. Entender é o contrário de desentender, né? Entender é quando você entende, compreende. Desentender é quando as pessoas não entendem ou estão se desentendendo, não estão conseguindo se entender. Fazer, quando a gente faz algo. Desfazer, quando a gente desfaz aquilo que fez. Quer dizer, desconstrói, destrói, tira. Construir, quando você constrói, edifica. Desconstruir, quer dizer, você vai desconstruir, você vai deixando de construir aquilo ou você derruba aquilo que construiu. Até a tia ficou com dificuldade para achar a palavra. Qual sentido a parte destacada trouxe a essas palavras? Que sentido trouxe? Qual o sentido que trouxe depois que você colocou esse des na frente das palavras originais? Ela traz um sentido, então é só você responder. Ela traz um sentido, eu falei aqui na explicação, né? Diferente, contrário. Então você escreve aqui com as suas palavras. Número 2, a professora vai falar as palavras do quadro e vocês formarão novas palavras como viram na atividade anterior. Bom, eu vou ler aqui, mas vocês vão fazer isso em casa. Empacotar, embaraçar, encaminhar, encaixar, dizer, encardir, carregar. Os termos pré e des são prefixos, elementos colocados antes das palavras para formar outras palavras. Ok? Então, aqui eu falo no quadro e vocês formarão novas palavras como viram na atividade anterior. Olha lá, ó. Aqui se formam outras palavras, é só leitura também, tá? Número 3, leia o trecho do livro Marcelo Marmelo, Martelo e Outras Histórias, de Ruth Rocha. Vocês vão ler esse trecho e vão ter a compreensão da letra A. Conversem. No caso, vocês vão pensar em casa, porque não tem com quem. Você pode conversar com a mamãe, com alguém da família. O que Marcelo pensou para formar as palavras destacadas? Aí você responde isso para alguém que você está aí fazendo a lição. O autor do artigo pré-adolescente é criança? Tudo isso é oral. Quando tem
Tá vendo? Esse grupinho aqui, ó, com pessoas, quer dizer que você vai discutir em grupo, falar oralmente, tá? Não é para escrever. A número 4, a mesma coisa. Vejam como se formam essas palavras derivadas. Então, são todos exemplos. Olha lá, ó. Palavra primitiva, feliz, infeliz, sentido contrário. Vou pôr mais perto. Homem, super-homem, ideia de aumento, algo a mais. Então, você viu como que vai mudando o sentido das palavras? Leal, desleal, sentido contrário. Então, ó, aqui já responde a número 2, qual o sentido? Aqui, nessas palavras, elas ficaram no sentido contrário, né? Entenderam? Círculo, semicírculo, uma ideia de metade. Um círculo é inteiro, semicírculo é uma ideia de uma metade do círculo. Então, são todos exemplos para vocês entenderem. Conversem sobre os sentidos que os prefixos e sufixos trouxeram a essas palavras. Né? Sufixo é quando vem depois. Olha lá, palavra primitiva, abre, abridor, ideia de instrumento, agente. Abre, quer dizer, é uma ação, você está abrindo. Agora, abridor é um objeto que abre alguma coisa. Entendeu? Primitiva e derivadas com prefixo que vem antes e sufixo que vem depois. Vamos para a página 144 agora, então. Agora você. Aqui vocês vão fazer as atividades. Uma palavra puxa a outra. Escolha entre os prefixos do quadro a mais adequada para formar uma palavra derivada. Depois escreva cada palavra formada. Ver. Qual desses aqui vai dar mais certo para ver? Inver, desver, semiver ou rever? Aí você coloca na frente, né, no prefixo. Aqui vocês vão usar só prefixo, quer dizer, antes. Justo, injusto, desjusto, semijusto ou rejusto, tá? Qual palavra que dá para formar? Vocês vão colocando na frente para ver qual é que dá para formar e você escreve a nova palavra. Simples. Número 2. Forme palavras derivadas acrescentando agora sufixos, quer dizer, que vem depois. Cachorro. Como é que você pode colocar um sufixo nele, o que vem depois? Lavar, tá? O que vem depois. Cachorro, o que dá para colocar? Tem alguma palavra que pode usar cachorro e continuar? E lavar também? Aí se torna um outro nome. Tem sim, viu? Procura, pode pesquisar na internet, porque aí não é cópia, aí você está fazendo uma atividade de pesquisa e vai aprender, tá? Família de palavras é um desafio em dupla, no caso aí é com a pessoa que está te ensinando, com alguém que está te auxiliando. Sabe o que é uma família de palavras? São palavras formadas, deixa a tia pegar mais perto, a partir de uma palavra primitiva. Observe uma família de palavras formada da palavra livro, ó, da palavra livro, livreiro, livraria, livrinho, livresco, livrão. Não precisa ser exatamente a própria palavra, que nem ó, aqui ela teve uma mudança do o para frente e já não era mais o, né? Usou livro e o eiro completou a palavra livro. Livraria, livrinho, livresco, todas saíram da palavra livro. Vocês vão fazer a mesma coisa com a palavra boi, tá? Boi, boiadeiro, e aí vai. Aí escrevam várias palavras que podem sair da palavra boi, ok? Aqui é uma tirinha para vocês lerem, que vocês também aprendem lendo e se divertindo. Então, espero que tenha ajudado e que vocês revejam o que vocês já fizeram, quem já fez e quem não fez, façam então com a explicação, ok? Agora a tia vai mandar o vídeo do EMAI de matemática, só um minuto. Bom, pessoal, então agora nós vamos à lição de hoje, do dia 29, que é a atividade 8.2 do EMAI, da página 58, aqui a página 58, e da página 59, ok? E hoje vocês vão poder usar uma calculadora, tá? Pode usar do celular, pode usar a calculadora se estiver em casa, da internet, o que você achar melhor, ok?
Então, vamos lá. Atividade 8.2, vou chegar mais perto para vocês lerem. Olha lá. Com certeza, você sabe responder a estas perguntas? Quanto é 12 dividido por 4, 4 dividido por 2, 6 dividido por 3 e 15 dividido por 5? Fáceis porque são contas que, se você dividir, vai dar inteira e tem o número divisor na tabuada, né? Se você dividir 12 por 4, na tabuada do 4 tem o 12. Então, 4 vezes quanto dá 12? 4 vezes 3. Então, 3 é o resultado dessa divisão. É possível dividir uma maçã para 2 pessoas? Vocês vão respondendo isso oralmente. É possível dividir R$1 para 2 pessoas? É possível dividir uma folha de papel entre 2 pessoas? E qual que é o resultado da divisão de 1 por 2? Aqui a gente vai começar a divisão por números decimais, que são os números com vírgula, que vocês já aprenderam algumas contas de subtração e de adição com os números assim. Então, vamos lá. Pegue uma calculadora e utilize para completar o resultado das divisões indicadas. Copie o número que aparecer no visor da calculadora. Olha lá. Vou fazer o primeiro exemplo aqui para vocês. Olha lá, 1 dividido por 2. Então, eu vou pegar minha calculadora aqui, ó. 1, deixa eu pôr mais para baixo, perdão. 1 dividido por 2 igual 0,5. Aí você vem e anota, perdão, esse dente aqui, caiu um monte de canetinho no chão. Aí você vai colocar aqui o resultado que deu lá na sua conta, 0,5. Então, você põe aqui 0,5, ok? Próxima. 1 dividido por 3. Vamos fazer de novo, olha lá. Apaga. 1 dividido por 3. Igual 0,33. Vocês não vão pôr esse monte de número, põe só 0,33 que já tá bom. Quando dá esse monte de 3, quer dizer que a divisão não dá exata e é infinita. Então, você vai pôr 0,33, só isso, tá? Não precisa pôr mais que isso. Você usa só as duas últimas casas, as duas primeiras, perdão. 1 dividido por 4, 0,25. Aí, você vai colocar aqui. Então, você vai colocando cada resultado que você achar na calculadora. Aqui, super tranquilo, você vai usar a calculadora. Do outro lado, na página ao lado aqui, ó. Vamos lá. Vamos aproximar. Atividade 8.3, página 59. Observe os resultados obtidos no quadro que você completou na atividade 8.2, que é da página anterior, e responda. Letra A. Qual é o maior número registrado no quadro? Você vai lá naquele quadro que você acabou de responder com a calculadora, esse quadro aqui, né? E você vai olhar qual deles é o maior número, tá? Lembrando que o maior continua sendo a ordem dos números, só que a vírgula está antes, né? Se tiver um inteiro, o inteiro é maior, mas se tiver na vírgula, continua na ordem dos números do mesmo jeito. Qual que é o menor número? Aí você vai olhar qual é o menor número e colocar aqui. O número obtido da divisão 1 dividido por 3 é maior ou menor que 1 dividido por 2? Vamos ver? Vou fazer um exemplo aqui para vocês verem, que aí vocês vão fazendo e respondendo. Vamos lá. Pediu 1 dividido por 3. Olha lá, 0,33. Ok. E 1 dividido por 2. 0,5. Então, qual é maior? O número obtido da divisão 1 dividido por 3 é maior ou menor que 1 dividido por 2? É menor, porque 0,5 é maior, né, do que 0,33, ok? Porque os números continuam na mesma ordem. O número obtido da divisão 1 dividido por 6 é maior que 1 dividido por 4? Aí você vai fazendo e vai colocando se é maior ou menor, é só responder. Letra F.
O número que você percebeu nos resultados das divisões de um por outro número natural, o que você percebeu nos resultados da divisão de um por outro número? Que eles o quê? São números decimais que deram números com vírgula. Então, você pode responder com as suas palavras aqui, tá? Foram números não inteiros, números decimais com vírgula. Será que isso acontece também em divisões com outros números naturais? Aqui é o número 2. Tente usar outro número diferente de 1, dividindo-o novamente por 2, 3, 4, como fez na atividade anterior. Então, você escolhe um número. Você pode escolher, por exemplo, vamos supor que você escolheu aqui no lugar do 1, você escolheu o número 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Aí, você pode ir colocando os resultados aqui. 1. Aí, você põe uma vírgula e depois, vamos ver. Qual outro número qual a outra posição? 2 dividido por 3. 0,66. E aí, você não precisa copiar os outros números, só o 66. Aí, você põe 0,66. Põe uma barra. Põe barra que é melhor, porque você está lidando com o número com vírgula. Então, o primeiro deu 1 barra 0,66 e vai pondo até terminar o 10, tá bom? Aí, você vai fazer a mesma coisa que você fez na atividade anterior, só que você vai colocar aqui nessa linha. Para decidir qual dos resultados é o maior número, o que você deve fazer? Aí você vai escrever com suas palavras. Como que você sabe que um resultado é maior número? Observando a ordem dos números. Qual é o maior, qual é o menor depois da vírgula, né? Então, escreva do jeito que você consegue. Formule uma regra para comparar números racionais expressos na forma decimal. Você vai inventar uma regra para comparar os números expressos na forma decimal, quer dizer, de que forma que eles vão ser maiores ou menores. Aí você vai criar essa regra do jeito que você achar melhor. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Os números decimais, eles são maiores ou menores da mesma forma que os números naturais. Só tem que ser observado o que vem antes da vírgula e depois da vírgula, que os valores continuam sendo medidos pela ordem dos números naturais, de 0 a 9. Então, o 9, por exemplo, é maior do que o 5. Então, se eu tiver 1,5 e 1,9, 1,9 é maior que 1,5. Por quê? Porque o 9 é maior que o 5. Então, eu tenho que considerar que tanto antes ou depois da vírgula, os números continuam na mesma ordem crescente de valor, ok? Eu falei da maneira mais formal, vocês vão escrever do jeito que vocês entenderam. Como que você pode fazer isso, então? Que regra que você faria? Os números decimais, os números racionais expressos da forma decimal podem ser observados da mesma forma que os naturais, pelo valor deles e a ordem deles na cronologia, alguma coisa assim, tá? Do jeito que vocês acharem melhor, vocês escrevam. Que não conseguir fazer, quando a gente retornar às aulas, a gente vai fazer isso junto, essa parte da regra. Mas façam do jeito que vocês conseguem, tá bom? Pelo menos pra gente saber qual o esforço. Então, é isso, queridos. Boa aula, hoje tá super fácil, porque é só você utilizar a calculadora e ir pensando na atividade que vocês fizeram aqui e aqui. Boa aula a todos e até breve, queridos. Beijo, saudade!